uma pauta em discussão na Câmara dos Deputados que pode mudar 100% a forma como nós iremos às urnas em 2022. Essa eleição, que já é tida como uma das eleições mais importantes para a história do Brasil desde a redemocratização, está sendo discutida por deputados. Quem hoje foi escalado a pedido do Canal 8 e cumpriu uma missão com muito louvor para poder explicar para você exatamente quais são as principais mudanças que estão sendo discutidas na Câmara é ele, jornalista William Faria, que explica para quem está em casa o que é que vai ser debatido na Câmara dos Deputados. Bom, Natália, é um sistema difícil de entender. A gente vai explica com novidade porque o texto está sendo discutido lá na Câmara dos Deputados e já há mudança em relação ao que estava sendo proposto de manhã. Vamos lá. Como é que funciona hoje o sistema proporcional? Quando o eleitor vai para as urnas, ele vota. Pode votar na legenda ou no candidato de uma legenda. E aí, em cada estado é calculado aquele palavrão chamado quociente eleitoral, dividindo-se o total de votos válidos pelo número de vagas de cadeiras por estado. E daí, cada partido recebe de forma proporcional, por isso que o sistema chama proporcional. E é por isso que acontece aquela situação que muita gente não entende. Poxa, aquele deputado, aquele candidato, o candidato A teve mais votos do que o candidato B, mas não foi eleito por quê? Porque o candidato B estava num partido que teve mais cadeiras do que o candidato A. E por isso que ele mesmo, com menos votos, consegue entrar, e aí aquele fenômeno também que ficou conhecido como efeito Tiririca e que aconteceu em 2018. Um candidato vai com muito boa votação, mais de 1 milhão de votos, como aconteceu em São Paulo, e leva outros candidatos com muito menos votação. Isso é o que acontece hoje, mas tem uma outra questão que está previsto para essa eleição, que é não ter mais coligação entre os partidos. Cada partido disputa por si próprio e não mais o bem votado de um partido. Deputados estão discutindo um modelo transitório e é esse o que mudou agora à tarde. Agora, se falando apenas no sistema chamado distritão, com a cláusula de desempenho, e o que estão falando agora é um distritão misto. O que significa isso? Metade das vagas vai ser eleita pelas regras atuais. Sistema proporcional, os partidos vão compor as vagas conforme recebem um total de votos, mas a outra metade vai ser pelos mais votados, independentemente do partido com os quais eles estão filiados, e seria um modelo transitório só para a legislatura eleito em 2022, que fica de 2023 até 2026 na Câmara dos Deputados ou nas Assembleias Legislativas. 2026 já entraria o sistema definitivo, que é o sistema distrital misto, que é mais ou menos inspirado com o que acontece na Alemanha. É o exemplo mais conhecido de distrital misto. E aí nós vamos voltar 2 vezes para deputado primeiro, no deputado do distrito eleitoral, que é a região onde você mora, a grosso modo. Depois você pode votar ou no candidato ou numa legenda mais ou menos parecida como se vota hoje no sistema proporcional. E aí, metade das cadeiras é preenchida pelos mais votados, a outra metade é preenchida pelo sistema proporcional. Isso valeria para deputados federais, estaduais, distritais, no caso da Câmara Distrital do Distrito Federal, e para vereadores em cidades com mais de 100 mil eleitores. Aí, a partir da eleição seguinte, depois de 2026 e 2028, no caso municipal, só que tem uma diferença em relação ao sistema alemão. No sistema alemão, ou o candidato se candidata pelo distrito onde ele mora ou se candidata pela lista partidária. Aqui, os deputados estão tentando fazer um jeitinho brasileiro para que o candidato possa concorrer uma dessas listas. E aí fica uma dúvida de como isso funcionaria. Essa reforma eleitoral, para a gente concluir, tem algumas outras mudanças que extrapolam essa questão dos deputados. Por exemplo, permitir aqueles mandatos coletivos. Hoje, um candidato só se candidata individualmente, embora diga que faz parte de um mandato coletivo. Isso passaria a ser aceito pela Constituição na hora de distribuir o fundo partidário, aquela verba pública que os partidos podem usar justamente para suas atividades partidárias. Os partidos que tiveram candidatas mulheres, os votos que foram dados a eles, candidatas a deputadas, vai contar em dobro.
é uma forma de incentivar os partidos a valorizarem terem mais mulheres candidatas participando mais ativamente na política, e as datas de posse dos chefes de executivo, ou seja, presidente da República, governador e prefeito, a partir de 2027 deixaria de ser em 1º de janeiro, como é hoje, passaria a ser ou no dia 5 ou no dia 6 de janeiro, a depender do cargo. Presidente dia 5, governador prefeito dia 6, dos anos em que eles começarem os seus mandatos, o que é mais uma alegria para todo mundo. Não só para o político, mas para os jornalistas que têm que cobrir posse em pleno dia depois da virada do Réveillon, Natália. Canal 8, um novo conceito em comunicação.